Oi, meus amores, tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos fazer uma revisão que a tia pegou lá na plataforma do Futuro VIP, tá bom? E nessa aula, a tia vai disponibilizar o arquivo lá para vocês abrirem e vocês não vão precisar imprimir. Vocês vão olhar do computador ou do aparelho que vocês estiverem utilizando e vocês vão passar as respostas para o caderno, tá bom? Então, não é necessário imprimir. Quem quiser imprimir, pode imprimir, mas não é necessário, tá bom? Pode olhar e copiar as respostas no caderno. E na aula online, nós vamos corrigir, tá bom? Então, presta atenção aí na revisão que vai ser, a tia vai explicar algumas coisas que vocês precisam fazer, tá bom? Da revisão. Pessoal, a revisão é essa aqui, tá? Então, vai começar aqui, ó, com uma curiosidade. Você sabia que o maior parque zoológico fica localizado na zona sul da cidade de São Paulo e abriga as nascentes do histórico Riacho do Ipiranga? O parque tem uma área de 824.529 metros quadrados, possui 4 quilômetros de alamedas e abriga mais de 3.200 animais. Agora, vocês vão responder essas perguntas referentes a essa curiosidade, tá bom? Então, aqui o número 1. Sabendo que o parque tem 4 quilômetros de alamedas, quanto seria esse número em metros? Assinale a resposta correta. Pessoal, para vocês saberem isso daqui, 4 quilômetros, quantos metros são? O que vocês têm que pensar primeiro? Quantos metros que eu tenho em 1 quilômetro? Nós temos 1.000 metros. Em 1 quilômetro tem 1.000 metros, tá bom? Então, agora vocês vão pensar para vocês saberem 4 quilômetros, quantos metros tem, tá bom? Número 2. Quem passeia pelo parque tem a possibilidade de ver girafas. Será que é possível medirmos o pescoço desse animal? Qual medida poderíamos usar? Qual a unidade de medida, pessoal? Vai ser metro, vai ser quilômetros, vai ser centímetro, milímetro? Qual a unidade de medida? Número 3. No parque é possível encontrar alguns objetos que lembram sólidos geométricos. Identifique os objetos abaixo como poliedros ou corpos redondos. Pessoal, aqui nós temos poliedros e corpos redondos. Então, vocês vão classificar cada figura dessa aqui, tá bom? Em poliedros ou corpos redondos. Lembra das características de cada um? Bom, os corpos redondos, eles podem rolar. E os poliedros, as faces dele são planas, tá bom? Então, dei uma dica aí para vocês, hein? Prestem atenção. Bom, nós temos aqui, ó, número 4, observando a imagem acima, percebemos que o telhado das casinhas se parece com a figura a seguir. Descubra o nome dessa figura e complete. Pessoal, nós temos aqui uma figura que a tia deu várias explicações sobre ela. Ela tem esse vértice aqui na ponta, ó, tá vendo? Ó, vocês têm que reparar aqui na base dela, ó, e aí vocês vão dizer o nome dela, o número de face, ó. Aqui é uma face, do lado é outra face, atrás é outra face, do outro lado é outra face e a base também é uma face, tá bom? Número de arestas. Arestas são essas linhas aqui, ó. Então, você vai contar. E o número de vértices? O vértice é o ponto de encontro das arestas, tá bom? Então, ó, cada pontinha dessa daqui, ó, é um vértice. Então, prestem atenção. Pessoal, aqui no número 5, tá pedindo para calcular o perímetro da quadra de futebol. Vocês vão ler o enunciado direitinho, tá? Mas aqui, ó, calcule o perímetro da quadra de futebol. Pessoal, o que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados, ó. Esse, mais esse, mais esse, mais esse.
tá bom? Então, vocês vão ter que descobrir quanto mede aqui e qual a medida aqui, tá bom? Vocês vão somar e vocês vão ver aí quanto que vai dar, tá bom? A jaula do leão tem o formato de um quadrado. Veja como ele foi representado na imagem a seguir. A medida da área de cada quadradinho é igual a 1 centímetro. Qual a medida da área da figura cinza desenhada na malha quadriculada? Pessoal, área a gente vai fazer base vezes altura, certo? Então, descubram aí, tá bom? 7. Se a jaula tivesse as medidas indicadas a seguir, quanto seria a área do quadrado? Olha aqui, ó. Então, esse vezes esse, certo? Ó, base vezes altura. E aí vocês vão saber qual é a área. 8. O Parque Zoológico de São Paulo foi inaugurado em 1958. Quantos anos de existência tem o parque até o presente momento? Então, vocês vão calcular o probleminha, vocês precisam fazer a interpretação, vocês precisam interpretar, vocês precisam saber o que ele quer, tá bom? Não esqueçam de dar a resposta. Para a gente dar a resposta, a gente precisa saber qual é a pergunta. Vocês vão olhar lá na perguntinha de novo e vocês vão responder, tá bom? Temos outro probleminha aqui, ó. No zoológico existem 102 espécies de mamíferos, 216 espécies de aves, 95 espécies de répteis. Qual o total das espécies que foram citadas? Qual a operação que vocês vão fazer aqui? Pensa aí, tá bom? Aqui agora, ó. 10. Se o zoológico fabricar apenas 1.358 hortaliças na semana, quantas faltarão para completar a produção de ração? Usando a operação inversa, confira se o seu cálculo está correto. Pessoal, então, ó, vocês vão ler esse texto aqui, tá bom? A partir desse texto, vocês vão resolver esse probleminha. Não esqueçam da resposta, tá bom, pessoal? Então, olha só, fiquem com Deus, façam toda a atividade, tá bom? Se tiver dúvida, anota aí para me perguntar. Um beijão!